No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, que o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, venha sobre você, sobre todos os que creem na sua existência, que creem na sua misericórdia, que creem na sua justiça, que creiam na sua compaixão e creiam no seu poder. Deus, amiga e amigo, independentemente se as pessoas creem ou não creem, ele continua sendo Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou, é imutável. E por conta disso, quem nele crê é abençoado. Quem nele não crê, continua sofrendo e vivendo as tontas por aí. Então, é uma questão assim de fé. Deus é uma questão de fé. Fé na sua palavra. Quando você crê em Deus, você crê na palavra dele. Quando você crê em Deus, mas não crê na palavra dele, então você está enganando-se a si mesmo, porque é impossível crer no Deus Todo-Poderoso sem crer na sua palavra, porque a sua palavra é quem revela o Senhor, é quem revela o grandioso e todo-poderoso Senhor dos Exércitos em nossas vidas. Então, se a pessoa crê em Deus e não crê na palavra dele, não crê em nada, não tem crença nenhuma, não tem fundamento a sua fé. E a bem da verdade é o seguinte: você que crê em Deus, você crê que Deus é grande? Você tem certeza que Deus é grande? Você tem certeza que Deus é todo-poderoso? Pois bem, ele é, independentemente da sua fé, independentemente da sua crença, independentemente da sua religião. Ele é o que é e nunca vai mudar. Ele sempre será o que ele é. O texto sagrado que escolhemos para nós hoje fala exatamente isso. Olha só o que disse o profeta Isaías, a profecia que se cumpre na vida dos que nele creem. Então diz o texto: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quer dizer, Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Aqueles que nele confiam. Davi disse uma ocasião: esperei confiantemente no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então, a confiança é uma questão de fé contínua. Não é uma fé passageira, não é uma fé circunstancial, mas é uma fé constante, permanente. A pessoa crê independentemente das circunstâncias, crê independentemente do que acontece ao seu redor. Não foi o que aconteceu, por exemplo, quando os discípulos estavam no barquinho e Jesus estava dormindo e o barquinho foi sacudido por uma tempestade terrível e estava a ponto de virar e todos morrerem. Os discípulos viam Jesus ali dormindo, mesmo em meio à tempestade. Olha só o que é confiança, né? Jesus dormiu, melhor dizendo, um sono tranquilo mesmo no meio da tempestade.
Aí você vai dizer assim, mas Jesus é Jesus. Não, Jesus é Jesus, mas o Espírito de Jesus que estava nele está naqueles que nele creem de todo o coração, com todas as forças, de toda a sua alma. Então, naquela situação crítica, os discípulos correram e foram acordar o Senhor. E o Senhor, então, repreendeu aqueles ventos, aquela tempestade, e fez-se grande bonança. E depois ele se virou para os discípulos e disse: vocês são homens de pequena fé. Porque vocês não usaram a fé com confiança. Tá bom, vocês não estavam sentindo fé, mas vocês estavam me vendo aqui no barco. Eu estava dormindo, eu estava deitado, eu estava num sono profundo, mas eu estava no barco com vocês. Se o barco afundasse, também afundaria. Vocês não viram isso? Então, minha amiga e meu amigo, aprenda a ter uma fé consistente, uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pensa, uma fé sobrenatural, que está além do natural. Então, essa fé se mantém firme e inabalável diante das circunstâncias, diante das tempestades, diante das dificuldades, enfim, diante de qualquer situação, porque ela crê no Deus dos impossíveis, ela crê no Deus dos homens de fé do passado, ela crê no mesmo Deus da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Por isso, o profeta, dirigido pelo Espírito Santo, diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Quer dizer, não há outro Deus que trabalha para aquele que nele confia, nele espera, nele aguarda, nele confia. Esse é o Deus que nós estamos tratando aqui diariamente, levando para as pessoas um Deus que funciona, que responde, que corresponde às nossas expectativas, às nossas necessidades. Você não precisa ter uma grande fé para alcançar a misericórdia desse Deus. Você precisa ter confiança, confiar que a palavra que ele falou vai se cumprir independentemente das circunstâncias. Essa é a fé contínua, a fé que confia, a fé que tem fé para se manter-se na fé. E por causa disso, nós vamos colocar aqui os testemunhos de pessoas que experimentaram a fé inteligente, a fé que funciona independentemente das circunstâncias. Vamos assistir o testemunho dessa jovem mulher que vai falar da sua experiência com Deus, por favor. Meu nome é Karen Pereira, tenho 40 anos, sou enfermeira, sou formada há 17 anos e comecei nessa vida profissional com um sonho desde pequena. Primeiro eu fiz um concurso para o SAMU em Curitiba. Aí eu passei nesse concurso e eu estava grávida da minha filha. Então, a minha primeira filha, eu fui pai e mãe, digamos assim. Desde pequena, eu sempre tive um vazio dentro de mim, que primeiro preenchi com os estudos, tanto que eu tive uma boa classificação, né, no vestibular e tal, na faculdade. E depois que aquilo passou, que eu me tornei profissional, aquilo começou no meu lado profissional. Tanto que eu tenho 4 pós-graduação, sempre estudando, fazendo cursos direto, então eu sempre procurei me manter no topo. Era a Karen, a enfermeira. Então aquilo sempre foi a minha muleta, digamos assim, que tentava preencher aquele vazio. Quando eu cheguei no meu auge profissional, o vazio voltou. E agora, o que é esse vazio? Vida amorosa. Lá foi a Karen atrás de vida amorosa, que foi onde eu conheci o meu primeiro marido. No decorrer do relacionamento, até tudo bem, ele aceitou muito bem a minha filha, né, que eu tinha tido de um relacionamento, e engravidei do meu segundo filho.
Quando engravidei do meu segundo filho, começaram os problemas. E quando passou essa gravidez, eu engordei. Eu cheguei a pesar 130 quilos. Com aquilo, eu comecei a sofrer principalmente os abusos psicológicos e traições por parte do meu ex-marido. Me dava apelidos, tanto que um dos mais carinhosos que ele me dava era porca gorda roncadeira. Então, aí que começaram as brigas, as agressões físicas. E quando nós estávamos na pior fase do relacionamento, eu descobri que eu estava grávida da minha última filha. E foi aonde eu saí de casa com a roupa do corpo, com os meus 2 filhos e grávida da terceira. Eu acho que o que falta dentro de mim é amor próprio. Então eu vou começar a cuidar do meu corpo agora. Comecei a fazer dieta, comecei a fazer academia e comecei a tomar gosto por aquilo, né? Via as musas e tudo mais. Aí no decorrer da academia e tal, eu vi aquelas mulheres musculosas, bonitas, bem definidas. Eu falava assim, tá aí. Foi aonde me apresentaram o mundo dos anabolizantes. E ali eu comecei. Primeiro eu falava assim, não, vou usar só uma coisa bem levezinha, né? Porque imagina, isso faz um mal pro organismo. Aí o lado profissional falando, faz mal pro organismo e tal. Então eu vou começar com uma coisa bem leve. E foi aonde eu comecei com os anabolizantes. Só que tudo, né? Eu digo que isso era um vício na minha vida. Tanto que chegou a um ponto que eu dizia assim, que a academia era a minha igreja e que treinar e fazer dieta era a minha religião. Era intenso. E eu ia de domingo a domingo na academia. E até então, né, quando eu estava usando, já no final desse período, né, da anabolizante, o meu rosto estava quadrado, bem masculinizado e eu tinha barba. O meu peito era só músculo, acho que quem me olhava, onde eu passava, eu conseguia o que eu queria. Porque o que era o meu objetivo? Aonde eu passasse, eu queria que as pessoas me olhassem. Faltava aquele algo a mais. Tanto que eu falei assim, eu acho que é um novo relacionamento que está precisando. Um novo relacionamento. E foi onde eu conheci meu atual marido. Nos conhecemos nesse mundo de academia, foi onde eu me apaixonei e me encantei por ele. Só que ele morava aqui em Guarulhos e eu lá no Paraná, né? E vim pra cá. Deixei tudo lá e vim pra cá. Ele sempre foi uma pessoa muito boa, mas eu não sabia dos problemas que ele tinha. Ele tinha uma depressão terrível. Terrível mesmo, assim. Ele tentou suicídio. Ele pegou todos os remédios dele e tomou todos de uma vez só. A mãe dele servia os encostos. E ela veio pra cá e ela falou assim, eu vou pra primeira igreja que eu achar a porta aberta. E foi onde ela encontrou a Universal. E ali ele começou a se sentir melhor, começaram as mudanças. Aí ele veio e falou assim pra mim, eu vou me batizar. Eu falei assim, nossa, que legal e tal. Eu falei assim, nossa, que mudança realmente, né? Que legal, qual igreja dele? Ah, na Universal. Eu só olhei pra ele e falei assim, tinha que ser na Universal. Porque aqui vinha, né, veio. Primeiro assim que eu tinha aquele preconceito desde a infância, que aquela visão da seita, né, que o bispo tinha sido preso, toda aquela história. Então já vinha comigo desde aquela infância. Aquela raiva, aquela aversão, né? Quando ele falou aquilo, eu falei assim, não, tudo bem, eu vou, mas não espere que eu vá participar. Falei para ele assim. E até que chegou o dia do batismo dele, que foi no domingo. Eu falo assim que todas as vezes que eu lembro daquele dia, eu me emociono. Eu me emociono, porque aquele dia foi o divisor de águas na minha vida. Da velha Karen para a nova Karen. Quando eu entrei dentro daquela igreja, até o pastor, né, da minha igreja brinca que ele falou assim, que ele lembra exatamente como eu cheguei, ressabiada, olhando pelos cantos, desconfiada de tudo. Tanto que eu sentei lá no fundo, bem lá atrás, para ninguém me ver que eu estava dentro daquela igreja. Eu falei assim, meu Deus, imagina as pessoas me verem dentro da Igreja Universal, o que vão falar de mim, né? Aquela vergonha, aquele preconceito. Mas quando começou a reunião, no decorrer da reunião, eu falo assim que
tudo que ele falava era a minha vida, tudo que ele estava falando lá na frente. Eram palavras assim que era tudo aquilo que eu queria, porque eu não acreditava mais que existia felicidade, eu não acreditava que existia Deus, eu não acreditava que existia o inferno, porque eu acreditava que o inferno era aqui, o que a gente vivia. E eu escutei aquele homem de Deus falando tudo aquilo que ele estava falando naquele altar. Era como Deus falando assim para mim: eu existo e tô aqui de braços abertos te esperando. O amor de pai que você nunca teve, eu tô aqui para te dar. E eu fiz um propósito com Deus naquele dia. Eu falei assim: Senhor, nem era Senhor, né? Eu falei assim: Deus, se realmente o Senhor existe e tudo aquilo que aquele homem de Deus falou lá no altar, que aquele pastor falou lá no altar, então isso vai acontecer na minha vida. Se eu ia de domingo a domingo na academia, pois então agora eu vou começar a vir de domingo a domingo na igreja. Parece que a minha visão abriu assim. É como se eu tivesse os olhos vendados e tivesse feito isso aqui, na minha visão. E quando acabou a reunião, eu ainda falei pro meu marido: eu vou me batizar. Ele se assustou assim: o quê? Eu falei assim: vou me batizar. Ou é tudo ou é nada. Falei pra ele. Porque eu sempre fui muito intensa nas minhas coisas. Era 100%. Eu falei assim: ou eu vou, ou eu não vou. Porque comigo nunca teve meio termo. Ou é, ou não é. E eu cheguei e falei pro pastor assim: eu quero me batizar. Quando que eu posso? Ele falou assim: agora. E eu fui, só estava eu, ele e meu marido. E eu me batizei nas águas aquele dia. A partir daquele dia, a minha vida se transformou. Se transformou. Porque uma qualidade que eu sempre tive foi a obediência. Tanto que eu nunca esqueço o dia em que eu recebi o Espírito Santo. Eu digo que ele não tem hora, lugar, ele não escolhe, ele só quer ver a sua entrega. Aí eu lavando louça de manhãzinha, preparando o almoço, lavando a louça, vendo pelo celular na Univer Vídeo a oração. E naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim. Foi maravilhoso. A vontade era de gritar, de chorar, de dar risada, de pular, de dançar. Eu não sei explicar a sensação que eu tive naquele momento, mas a melhor de todas. Aquela paz, aquela sensação de preenchimento, de alegria, aquele vazio sumiu da minha vida. Deus mora em mim. Deus realmente é meu Pai. Deus é meu Pai. Hoje o meu maior prazer, alguém que não pegava nem a Bíblia para ler, hoje eu acordo de manhã, se eu tenho meu dia corrido, alguma coisa, eu sempre procuro acordar. Se eu vou sair às 7 da manhã, eu acordo às 5 da manhã e digo assim: não, primeiro é para Deus. Não tem nada mais grandioso do que nos espera. Nada mais grandioso do que ter Deus, o Espírito Santo, dentro da gente. Nada se compara. Para mim, eu e meu marido, nós já nos dávamos, apesar de todas as brigas do passado, a gente já nos dávamos bem. Mas hoje, o nosso casamento, nosso lar é uma bênção, é um pedacinho do céu. Que a gente tem vontade assim de, sai trabalhar, sai fazer alguma coisa, é voltar correndo para casa. Porque ali é realmente aquela comunhão, nós temos uma comunhão e tudo baseado em Deus. Para mim, uma das maiores alegrias, depois que eu recebi o Espírito Santo, foi a minha filha mais velha, que ela tem 16 anos. Agora ela está aqui morando comigo, ela veio e ela fala assim para mim: mãe, você não é mais a mesma. Você não é mais a mesma. Hoje a gente tem prazer de ficar do teu lado. Eu falo para ela: filha, é o Espírito Santo. Às vezes eu fico pensando assim que eu trocaria tudo. Os meus diplomas, os meus trabalhos, as minhas experiências profissionais para ter crescido dentro da Universal. Porque o amor que eu recebi ali,
a educação, digamos assim, a orientação, eu nunca iria encontrar em lugar nenhum. É uma nova vida, uma nova vida. Tempo. Ou você perde, ou você investe. Todos os dias temos que decidir o que fazer com cada minuto dele. Infelizmente, muitos o têm desperdiçado com coisas que tiram seu foco do que realmente importa. E no final, se veem fracas e vazias. Quanto do seu tempo você tem investido no cuidado da sua vida espiritual? Não deixe que a correria do dia a dia roube o seu momento com Deus. Pois quem não investe na sua alma, desperdiça toda a sua vida. Participe da Escola da Fé Inteligente e invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Thales, eu sou arquiteto, tenho 29 anos. O relacionamento do meu pai com a minha mãe era eles eram um pouco frios um com o outro, até que minha mãe veio a dizer para mim e para o meu irmão, nessa época eu tinha 12 anos, que meu pai traía ela e que não tinha sido só aquele ano, mas desde quando eu tinha nascido. Então, há 12 anos ele vinha traindo a minha mãe. E aquilo me causou uma revolta muito grande. Passei a beber, escondido da minha família, passei a fumar também escondido. E então eu comecei a me envolver com o mundo do rock, o mundo gótico. Passei a andar todo de preto. Todas as peças, as minhas peças de roupa eram pretas, tudo. Tênis, meia, tudo. Eu me lembro de uma música que ela dizia assim, 666, the number of the beast. Ou seja, 666, o número da besta, né? Que era uma forma de eu extravasar a minha revolta até com Deus, porque eu pensava, Deus não existe. Para os outros, eu até transmitia ser um jovem que tivesse as suas realizações, né? Porque eu tinha um estilo, eu assumi o meu estilo, eu assumia quem eu era, então para os outros parecia até que eu estava até de certa forma feliz. Mas quando eu comecei a perceber que eu estava realmente muito mal, foi quando os meus próprios amigos viravam para mim e diziam assim, Thales, o que você tem que o seu semblante está tão caído assim? Até eles que estavam na mesma vida que eu diziam isso para mim. A vida foi perdendo sentido para mim. Foi perdendo sentido. Eu comecei a me automutilar. Eu lembro de uma vez que eu me tranquei no quarto, eu peguei um estilete, eu lembro que eu contei 33 cortes no meu braço. Eu me automutilava com prego, com estilete, influenciava outras pessoas a fazerem isso, meus amigos, colegas. A sensação quando eu me automutilava era de alívio. Alguém pode pensar, poxa, mas não sente dor? Mas a dor era para superar a dor, aquela dor física era para superar a dor da alma. Eu não admitia que eu tinha depressão. Eu não admitia. Eu nunca falei, olha, eu tenho depressão. Porque eu achava, essa pessoa é fresca, ela tem depressão. Eu não admitia. Mas chegou um ponto que eu fiquei 11 dias sem tomar banho. Dentro desses 11 dias, 4 dias sem lavar minhas mãos. Isso é depressão. Eu comecei a buscar ajuda porque eu queria resolver o meu problema. Cheguei até a fazer trabalho em cemitério, junto com a minha mãe, nessa busca de resolver o problema da família e depois o meu problema, que eu passei a entender que eu tinha um problema, e o problema de ordem espiritual. Só que aconteceu exatamente o contrário. O problema espiritual, ele piorava cada vez mais. Cada vez mais eu tinha pesadelos, cada vez mais eu via vultos, eu via os objetos se mexerem, eu via a cadeira se mexer. Então eu procurei um médico para entender melhor sobre o problema que eu tinha tido. E na conversa com o médico eu disse que eu era um pouco triste, tudo. Inclusive a minha mãe estava do meu lado, então eu não queria me abrir para o médico. E, enfim, eu não falei tudo o que eu sentia dentro de mim, mas ele disse que aquela doença que eu tinha tido poderia ter sido desencadeada pelo emocional.
Então ele passou um tratamento com 3 tipos de remédio. Até que um dia minha mãe, ela decidiu ir para a Igreja Universal. E nisso eu não quis, eu não aceitei. Eu zombava. Eu lembro que um dia ela chegou em casa, já no amanhecer, ela chegou toda molhada, o carro molhado. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu me batizei, teve uma vigília e eu me batizei. Então ali dentro de casa eu já tomei a decisão de buscar Jesus. Eu falei, eu vou para a sua igreja. Eu costumo dizer o seguinte, que como que pode a gente chegar numa igreja, a gente vê um homem que a gente nunca viu, que é o pastor, ele pregar, e ali você se convencer, sendo que eu tinha uma família toda que me orientava, me dizia, muda, muda, e eu não mudava. Tanto que quando eu decidi entregar todas as coisas que eu tinha, os meus pertences, que se relacionavam ao rock, ao mundo gótico, ao próprio diabo, foram alguns sacos de lixo. Eu levei todas as minhas roupas, que eram camisetas de banda, tinham demônios desenhados nas camisetas, imagens. Foram uns 3, 4 sacos de lixo que eu lembro que eu levei tudo para a igreja. Eu falei, eu não quero mais isso. Uma das primeiras coisas que eu tive fé para deixar de fazer foi deixar de tomar o remédio. Porque eu falei, poxa, se eu ouvir uma palavra, que mudou a minha vida, se existe um Deus que mudou a minha vida, eu não preciso desse remédio. Eu não preciso mais dele. Não foi difícil deixar o remédio, assim como não foi difícil também perdoar o meu pai pela traição que ele tinha feito com a minha mãe, prejudicado a família, enfim, porque eu passei entendimento de que era um mal que estava agindo na vida dele. Quando eu tive a ciência de que eu precisaria do Espírito Santo para ser salvo, porque senão eu passaria 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos na igreja e eu não me manteria, me deu um calafrio na espinha. Eu falei, eu preciso do Espírito Santo. A minha fé foi para... Em todas as reuniões de domingo, eu participava da Santa Ceia das 7, das 9h30, das 18 horas, evangelizava, fazia parte do Força Jovem, levava almas. Eu fazia de tudo. E principalmente quando eu estava a sós com Deus. As orações de madrugada, às vezes eu saía da igreja num domingo de manhã, chegava em casa e ia buscar mais ainda o Espírito Santo. Eu provei para mim e para o Espírito Santo que de fato eu queria ele. Foi numa terça-feira, eu tinha ido para a faculdade, cheguei em casa muito cansado. Eu estava comendo, sentei na mesa, fui jantar. E eu coloquei um radinho de pilha que meu avô tinha, bem velho mesmo. Eu falei, eu vou usar esse rádio mesmo. E eu deixei o rádio do lado. E era uma mensagem amiga do Bispo Macedo, das 11 horas da noite. E o Bispo disse assim, olha, procura aí um canto reservado para você, porque nós vamos buscar o Espírito Santo. E o Bispo começou a orar. Eu não disse nada. E o Bispo só falou assim, vem sobre a vida desse que te busca, desse que te quer. E eu disse assim, sim, meu Deus, então vem. Quando eu disse isso, a minha alma foi cheia de uma alegria, de uma paz, de um gozo que eu nunca tinha sentido. Ali eu me levantei e eu olhei para o alto e eu falei, eu tive um encontro com Deus. Eu lembro que naquele mesmo momento eu saí do quarto que eu estava, fui até o quarto onde meu irmão e minha mãe estavam. Eu abri a porta, olhei assim para eles, ela deitada, o meu irmão no jogo, no computador. E eu olhei assim, eu queria falar, vocês não estão percebendo isso? Vocês não querem saber quem é o Espírito Santo? Porque eu queria passar. Naquele mesmo momento eu olhei para eles e eu falei, são almas. É a minha mãe, é meu irmão, mas são almas. E a partir daquele momento, então começou esse amor pelas almas. Esse desejo de ganhar almas, de se preocupar se o outro realmente está bem ou não, se a pessoa precisa de uma ajuda espiritual. Hoje eu sou feliz, sou muito feliz. Falando do Thales de antes, é como se fosse outra pessoa. Realmente, às vezes eu paro para pensar, eu falo, é outra pessoa. Mas não outra pessoa pela idade, porque hoje eu tenho 29 anos, não. Mas é questão de caráter, questão de comportamento, questão de tudo isso. E hoje eu sou realmente feliz. Eu voltei a estudar, me formei em arquitetura e urbanismo, que era o meu sonho. Eu faço esse convite a você. Nós, da Igreja do Parque das Nações, Rua Oratório, número 1871, no ABC, em Santo André, podemos te ajudar. Lá tem uma equipe de fé, de obreiros, o pastor, nós podemos te ajudar a arrancar esse sofrimento, essa solidão de dentro de você, para que você venha receber a paz
e a salvação através do Espírito Santo. Magnífico, né? Agora você verifica, quando a gente avalia direitinho o testemunho do Thales, a gente vê que a vida infernal dele foi desencadeada por conta da traição do seu pai para com a sua mãe. Quando o seu pai traiu a sua mãe, estava traindo toda a família, inclusive os filhos. E é uma coisa que acontece à la vontade neste mundo, né? Traição, seja do pai, seja da mãe, mas quem sofre mais são os filhos. Os filhos recebem exatamente o troco daquela traição. E vem a depressão, e vem a tristeza, e vem o inferno. Por isso, minha amiga e meu amigo, deixa eu falar para você, só existe um jeito de você se safar, melhor, de você se livrar desse mundo infernal. É recebendo o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de guiá-lo de acordo com o que você precisa, de acordo com o que você necessita. O Espírito Santo não é uma boa ideia. O Espírito Santo é o guia daqueles que servem ao Senhor Jesus. E é como diz o texto sagrado, é bom até colocá-lo outra vez, por favor, que diz assim, olha só o texto que nós lemos lá em Isaías 64, versículo 4, que fala do Deus que nós estamos tratando. O Espírito Santo é esse. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus. Esse Deus é o Espírito Santo. O Espírito dele, você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo, você não pode senti-lo, mas ele, quando vem sobre você, ele transforma a sua vida como da água para o vinho. Ele muda o seu interior, ele muda o seu caráter, ele muda a sua vida, ele muda tudo na sua vida, 100%. Ele faz novas todas as coisas na sua vida. Ele faz você ter uma vida nova, porque ele é Deus. E para ele nada é impossível. Com a palavra dele, ele formou todas as coisas. E você só tem um único jeito de conhecer esse Deus, quando você se entrega. Ele não vem sobre aqueles que estão tentando, ele vem sobre aqueles que se dão, que se entregam, que sacrificam a sua vida, que sacrificam o seu eu, que sacrificam as suas vontades para fazer a dele. Então ele vem, o Espírito de Deus vem e mostra para você, mostra para quem recebê-lo a grandeza dele. E mais, ele trabalha para aquele que nele espera, naquele que nele confia. E a vida do Thales hoje é uma vida completamente transformada, como é a vida da Karen, a mesma coisa. Depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, as pessoas podem ter qualquer que seja o problema, a dificuldade que tiver, mas ele está dentro do barquinho delas, a dificuldade não vai derrubá-la. O barquinho dela vai estar protegido, que é o corpo dela. Então, o Espírito Santo é o Senhor Jesus em espírito que faz ocupar o interior daqueles que nele esperam. Vamos assistir mais um testemunho que fala sobre a grandeza de Deus na vida dos que se entregaram, por favor. Meu nome é Lúcia Sabino, tenho 47 anos, sou empresária. Eu vim de uma família muito boa. Eu tive pais muito bons, era uma família de 6 irmãos. Porém, eu era uma criança muito atormentada. Eu não conseguia dormir, porque quando eu ia dormir eu via vultos, eu ouvia vozes. Eu cresci uma criança cheia de trauma, cheia de complexo, bem problemática.
a ponto da felicidade dos outros me incomodar. Por muitas vezes eu desejei que meus irmãos morressem. Para isso eu ouvi uma voz dizendo assim: empurra seu irmão dali, empurra sua irmã. E chegou um ponto que eu empurrei mesmo a minha irmã de um barranco. Ela chegou a se cortar, um barranco bem alto. Então essa voz sempre me acompanhava. Era diariamente, eu tinha vontade de tirar a vida dos meus irmãos. E a minha própria vida também. Eu não tinha prazer em viver. Eu cheguei a pular na frente de um carro com desejo de tirar, a minha vida não tinha sentido. E aí foi quando eu conheci meu esposo, agora eu vou ser feliz. Aí me casei, fui muito feliz no começo, mas quando eu engravidei, meu esposo virou a cabeça. Aquele homem carinhoso, atencioso, que eu conheci, ele simplesmente desapareceu. Ele não ligava mais para mim, ele não me ajudava a cuidar da minha filha, a ponto de eu desejar me separar dele. A gente tinha 2 anos de casado e eu não queria mais ficar com ele. Eu falava para ele: ai, vai embora de casa, né, não te quero mais. Ou ele mesmo falava: olha, hoje eu vou embora. Foi quando uma amiga me fez um convite e me chamou para ir na igreja. Chegando lá, os primeiros momentos foi bem difícil para mim, porque eu não conseguia abrir meu coração e era bem diferente daquela religião que eu conheci, que aquela angústia, né, aqueles traumas, conforme eu fui indo para a igreja, eles foram saindo de dentro de mim. Então, durante todo esse tempo, eu fui pela fé, né? Eu aprendi a fé sobrenatural, então eu fui adquirindo bênçãos materiais. Eu que estava endividada no começo do casamento, saí das dívidas. Eu que tinha depressão, saí da depressão. Eu que tinha um casamento destruído, reconstruí todo o meu casamento. Então, assim, eu mudei. Eu me transformei em uma outra pessoa e eu fiquei anos assim. Então a minha fé, ela foi uma fé de conquistas. Tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu. Foi quando a obreira chegou para mim e perguntou: a senhora é batizada com o Espírito Santo? Eu falei: não. Foi quando eu comecei a buscar. A primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para as pessoas que me fizeram mal. Me preparei, né? Por alguns meses eu busquei. Durante aqueles meses, eu tinha dedicado toda a minha vida para Deus. Eu tinha me entregado totalmente. Eu fiquei falando com Deus, em comunhão com Ele. Eu sabia que era nessa quarta-feira que Ele ia descer sobre mim. Aí o Espírito Santo veio na hora da busca e ali eu recebi uma força que eu nunca tinha recebido em toda a minha vida. Eu já tinha vencido doença, eu já tinha vencido problema no casamento, eu tinha vencido depressão, tinha vencido a mágoa. Eu fui forte, né? Deus me deu essa força. Só que a força que eu recebi depois que eu tive o Espírito Santo, que Ele desceu sobre mim, eu nunca tinha sentido aquilo. Dentro de mim eu queria ganhar almas, eu queria falar para todo mundo, contar para todo mundo tudo que Deus tinha feito para mim. A partir daquela quarta-feira. Foi o dia que Deus me salvou, houve salvação. Se eu perder tudo hoje, se eu perder minha família, se eu perder meus bens materiais, porque Deus, Ele me deu tudo que eu preciso, eu tenho paz. Se vier uma notícia ruim, eu tenho paz. Se acontecer alguma coisa na minha família, eu tenho paz. Tem problemas? Tem. Aparece problema daqui, aparece problema dali. Mas não me falta paz e alegria. Todos os dias eu tenho alegria na minha casa. Na minha casa eu tenho alegria com a minha família. Meu esposo, a mesma coisa, no que meu esposo precisa. Muitas vezes ele vai fazer algum negócio, tomar uma decisão. A primeira pessoa que ele pergunta é para mim. Então ele está sempre presente ali. Então a nossa vida hoje foi transformada através do Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Ele é a
paz diária, Ele é alegria diária, Ele é tudo que eu preciso. Tempo. Ou você perde, ou você investe. Todos os dias temos que decidir o que fazer com cada minuto dele. Infelizmente, muitos o têm desperdiçado com coisas que tiram seu foco do que realmente importa. E no final, se veem fracas e vazias. Quanto do seu tempo você tem investido no cuidado da sua vida espiritual? Não deixe que a correria do dia a dia roube o seu momento com Deus. Pois quem não investe na sua alma, desperdiça toda a sua vida. Participe da Escola da Fé Inteligente e invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Cláudia, tenho 49 anos, sou formada em pedagogia, estou fazendo a pós-graduação de psicopedagogia e alfabetização em letramento. Eu tinha um preconceito referente aos evangélicos. Eu não aceitava mudar de religião, eu não aceitava ouvir falar de igreja evangélica, principalmente da Igreja Universal. Por quê? Porque na Igreja Universal a gente se ouvia falar muito mal dos pastores. A gente ouvia falar muito mal do que eles faziam dentro da igreja. Eu era católica, então assim, para mim, eu jamais aceitaria mudar de religião, mudar de igreja. Eu tinha o conceito de que eu era católica, nasci católica e ia morrer católica. Mesmo com todo o sofrimento que eu tinha, como eu sofria bastante, eu frequentei, eu já cheguei a buscar soluções em outras igrejas, cheguei a buscar soluções até mesmo no centro de macumba, que eu fazia trabalho para poder amenizar aquela dor. Eu rezava terço, eu frequentava as missas frequentemente, era todos domingo, eu estava lá firme, buscando essa solução. Até uma vez eu fui fazer, fui no centro e o pai de santo me falou que eu tinha que tomar banho de sal grosso. Aí eu fiz tudo o que ele me mandava fazer, eu fazia. Como eu era atormentada, por esse mal, eu não dormia à noite, eu não saía sozinha, eu tinha a síndrome do pânico, Eu era uma pessoa assim, praticamente louca. Até que chegou um dia que o meu ex-marido, no caso, ele queria me internar. Porque eu não dormia, mesmo tomando o remédio para dormir, eu não conseguia dormir, de tanto que era a minha perturbação. Foi aonde eu fui para a igreja. Me convidaram para ir em uma igreja, mas até então não sabia qual igreja. Mas me falaram que nessa igreja iria solucionar o meu problema. E eu peguei e fui para a igreja, mas até então eu não sabia que era a Igreja Universal. Aí chegando lá na igreja, eu ouvia, o pastor, tudo que o pastor pregava, eu procurava fazer. Tudo que era dito ali, eu procurava saber. Tanto é que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei carregada. Eu cheguei lá escorando nas paredes, porque eu não conseguia andar de tão mal que eu cheguei. Então, assim, ali depois que eu fiquei sabendo que era a Igreja Universal, eu odiava a Igreja Universal. Eu odiava o Bispo Macedo, não podia ouvir a voz do Bispo Macedo. E mal sabia eu que eu estava dentro da instituição universal. E foi aonde tudo começou. A minha libertação, a minha cura, foi tudo dentro da Igreja Universal. Eu nasci de novo, depois que eu fiz toda essa corrente, fiz toda a libertação. Aí Jesus veio, me limpou, me libertou. Então eu fui liberta, eu batizei nas águas, eu fui batizada com o Espírito Santo, Deus me curou. Hoje eu durmo bem, eu não tenho problema de saúde. Hoje eu não tenho nada mais, nada mais. Hoje eu tenho vida mesmo, vida com Ele.
E assim, eu agradeço muito à Igreja Universal o que Ele me deu hoje, a oportunidade, né, de conhecer o Senhor Jesus. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida feliz, um casamento abençoado, os meus filhos abençoados. Eu tenho uma vida que eu jamais um dia imaginaria que eu ia ter, que é a paz interior. Hoje pode estar caindo o mundo, que eu tenho certeza de que eu vou vencer. Então tem jeito. Deixa os preconceitos de lado, deixa aquele achismo, né? Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Então assim, Deus, Ele está pronto para te abençoar, para te ajudar. É só a gente querer. Você gostaria de saber de forma prática, o que significa fé inteligente, fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia? Você quer saber? Veja só, por exemplo, você crê em Deus, né? Você crê em Deus. Muito bem, mas você crê em Deus de que forma? Você crê em Deus porque os outros falaram de Deus para você? Você crê em Deus porque você conhece as Escrituras Sagradas? Ou porque você teve uma experiência pessoal com Ele? Porque muitas são as pessoas que creem em Deus, aprenderam a crer em Deus sem conhecê-lo. Não tiveram nunca um contato pessoal com Ele. Nunca. Mas creem em Deus. Ora, esse tipo de fé é uma fé emotiva, é uma fé natural. A pessoa aprende e continua dando sequência à sua vida com aquele aprendizado. Mas, na hora que vem as tribulações, os problemas, as situações difíceis, na hora que vem as tempestades, aquela pessoa não tem estrutura. Ela não tem estrutura como não tiveram estrutura os discípulos quando estavam lá dentro do barquinho, quando foi varrido por uma grande tempestade. Por quê? Porque a fé deles estava viva, porque Jesus estava acordado. Mas quando Jesus estava dormindo ou estava ausente, eles caíam no desespero. Ora, quando a pessoa usa a fé com inteligência, ela crê assim, bem, eu não posso ver Deus, eu não posso tocar em Deus, eu não posso sentir a Deus, mas Deus é espírito. Eu não preciso vê-lo, nem senti-lo, nem tocá-lo, para saber que ele está aqui comigo, para saber que ele existe. Então, amiga e amigo, essa fé inteligente que para, pensa, raciocina, pesa, avalia, é essa fé que leva a gente a querer ter um encontro com o verdadeiro Deus, ter uma experiência com Ele. Olha, eu quero te conhecer. Se o Senhor existe, eu quero te conhecer, porque não é justo eu crer numa pessoa que eu não conheço. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Então, minha amiga, meu amigo, faça isso. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós ensinamos a fé que pensa, que pesa, que avalia. A fé que leva as pessoas a uma vida diferenciada daquelas que não têm. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.